E aí, galera, bem-vindos a mais uma aula. Falando ainda de fígado, né? Vamos falar um pouco agora sobre as hepatites virais. Eu queria começar essa aula com a indignação que eu tenho, galera. Eu não sei vocês, mas eu, desde o ensino médio, eu vejo hepatites virais e eu nunca entendi esse assunto. Sempre o meme da Nazaré. Eu não sei de nada. Toda vez eu vejo, decoro, faço a prova e não lembro mais. É marcador, tratamento, sinal e sintoma, se cronifica ou não cronifica, A, B, C, D e E. Esse tanto de hepatite, eu fico muito agoniado com isso. Até falei para o Arthur quando a gente teve a aula lá. Então, a partir dessa indignação, né, eu fiz essa aula aqui para a gente ver os pontos principais de cada hepatite e não ficar perdido mais nas próximas práticas, anamnese, nos próximos pacientes que aparecerem para a gente na nossa vida, né? Então, vamos lá, vamos tentar organizar essa loucura toda. As hepatites virais, elas têm características comuns e têm características específicas de cada um. Falando de fases, né? As fases das hepatites, todas começam sempre com essa, a primeira, a fase de incubação. De uma maneira geral, as 5 variam nesse tempo de 2 semanas a 6 meses. Eu peço para que vocês gravem isso de 2 semanas, né? Isso vai ser importante na história dos nossos pacientes, perguntar há quanto tempo eles estão ali com sintomas e tudo mais, para a gente entender e tentar encaixar eles nas fases ali da evolução da doença. Nessa fase também, o vírus está possivelmente detectável no sangue. Não é certeza, porque está numa fase ainda que o vírus está ali meio escondidinho e tal. Em alguns pacientes a gente consegue fazer esse teste e já detectar o vírus. Mas, com certeza, assim, não dá tempo para o nosso organismo, nessa fase que o vírus não está ali em plena atividade, gerar um dano que expresse para a gente nos exames de sangue um ST, ALT, bilirrubinas e anticorpos. Nessa fase, é clássico de tá normal, né? Não faz sentido numa fase de incubação, que não tem dano, não tem sintoma, não tem nada, o paciente apresentar esses marcadores para a gente. Agora, falando das outras partes, né, a doença segue esse padrãozinho. Passa pela fase pré-ictérica, passando por uma fase ictérica e depois uma fase de convalescência. Na fase pré-ictérica, a ST, a LT e bilirrubina estão começando a aumentar. O vírus começou a aparecer ali, está fazendo já o trabalho dele, está fazendo dano ali nas células hepáticas. A gente vai ter o pico desses marcadores na fase ictérica, que faz sentido, né? Com a bilirrubina mais aumentada, a gente vai realmente ver a icterícia do paciente. Então, e depois disso, esse pico desce, né? Esses níveis descem. A ST, LT e bilirrubinas vão estar diminuindo na fase de convalescência. Os sinais e sintomas na fase pré-ictérica são inespecíficos. É aqueles sinais e sintomas que eu falei para vocês, no paciente passado, né? Febre, dor, artralgias, náuseas e vômitos, sinais mesmo inespecíficos. O que a gente vai ter na fase ictérica vão ser os sinais relacionados à cor. A icterícia, que é a cor amarela, a colúria, que é aquela cor mais escura da urina, a acolia fecal, que é a falta de cor das fezes, certo? Além disso, essa fase, claro, marcada pela icterícia. A icterícia pode gerar também prurido no paciente, tá certo? Entre outros sinais e sintomas. Na fase de convalescência, claro, a gente vai ter uma remissão desses sintomas. Na fase pré-ictérica, a gente tem um pico do antígeno viral. Ali no final da fase pré-ictérica é quando o antígeno, o vírus em si, ele está nas maiores titulações, certo? Na fase ictérica, já deu tempo do nosso organismo começar a reagir contra esse antígeno, contra o vírus. Então, vai estar começando aquela guerra que a gente conhece, antígeno e anticorpo. Os títulos de antígeno vão começar a cair e os de anticorpo vão começar a subir. Nessa fase, a gente olha principalmente os anticorpos IgM. E na fase de convalescência, acabou a nossa guerra, vencemos o vírus e a gente vai ver basicamente anticorpos de fase tardia, que são os IgG, certo? Então, continuando aqui, mais características comuns. A transmissão ela é comum em algumas e diferente em outras. Não tem erro, galera. Não tem erro. A é fecal e oral, B, C e D, parenteral, transfusional e sexual, e a E, fecal e oral também. Pega as duas da ponta, entende isso, né? As duas da ponta são fecal e oral, e as do meio estão ali mais relacionadas ao sangue, certo? Então, a B, C e D, parenteral, transfusional e sexual,
não coloquei aqui, mas também pode acontecer transmissão vertical, de mãe para filho, nesses casos, né? Então, só decorar esse quadrinho, acho que isso é tranquilo para todo mundo. Agora vamos falar especificamente de algumas hepatites. A hepatite A, o curso dela, na maioria das vezes, não cronifica, na grande maioria das vezes, não cronifica. Raramente é uma hepatite fulminante. O que é hepatite fulminante, Rafael? É evoluir em pouco tempo com encefalopatia hepática ou uma coagulopatia ali, que são as principais complicações de doenças hepáticas, né? Então, isso aqui é hepatite fulminante. A A raramente é fulminante, não tem muitos casos assim, que ela tem esse caráter mais agressivo. Os marcadores dela, eu não coloquei um aqui, mas vai estar lá no outro slide. Os marcadores de A, C, D e E, não tem segredo, galera. É sempre anti o vírus IgM. Quando não for, é só anti o vírus, quando não tem essa distinção. Mas não tem segredo. É anti o vírus IgM. Sempre vai ser o marcador na A, D, A, C, D e E. O que complica é na B. Já a gente vai ver melhor os marcadores da B. Como é que vai ser o tratamento da A? A gente sempre tem que isolar os infectados, claro, porque é uma doença que se transmite, tem transmissão fecal-oral, e infelizmente a gente não tem remédios específicos ainda para a hepatite A. Mas, como ela tem um curso muito benigno, isso não é algo tão preocupante, a gente trata sempre com sintomáticos, que é analgésico e antipirético, por exemplo. Para mim, pelo menos, a A é a mais tranquila. Olha assim, pelo tudo que eu estudei da A já, me lembra muito esse sapinho aí. É bem relax a A, certo? Vamos passar para a B, que começa a loucura aqui. Como é que é o curso da B? A B, ela cronifica. Diferente da A, que praticamente não cronifica, a B cronifica. E cronifica muito em recém-nascidos. Por isso, atenção redobrada em grávidas com hepatite B. A gente sempre tem uma profilaxiazinha que a gente faz, mas isso eu acho que já é um pouco mais específico, não coloquei aqui pra gente. Mas sempre lembrar dessa proporção, recém-nascidos, 90% dos casos cronificam, em adultos, 5 a 10% cronificam. Como é que vai ser o tratamento da B? A B, ela, assim, nos livros que eu pesquisei, falam muito da gente tratar sempre especificamente os sintomas das hepatites quando tiver critérios de gravidade. Quais vão ser esses critérios de gravidade? Encefalopatia hepática, como já falei para vocês. Esse INR, galera, é a mesma coisa que TAP, que é a mesma coisa que coagulação. Então, o nosso fígado participa das funções de coagulação. Se eu tenho um INR aumentado, vai estar falando para mim que eu estou tendo uma lesão hepática, né? E bilirrubina total, mesma coisa, fala também da função ali do fígado. Esses são 3 critérios básicos de gravidade para a gente ter o sinal verde para tratar especificamente a hepatite. A gente trata basicamente com essas 2 medicações, entecavir ou tenofovir, né? Vamos lá, marcadores da hepatite B. Respira agora. É muita letra, é muito sinalzinho, mas não tem estresse. Vamos aqui. O HBsAg é o antígeno do vírus da hepatite B. Ele está representado nessa fotinha aqui que eu botei para vocês como essa bolinha rosinha. Vocês estão vendo que ele é o que está na superfície, por isso o nome HBsAg. O que a gente tem de importante para ele? Só 2 coisas. Ele é o marcador inicial, o primeiro a aparecer, o primeiro que positivo. Então, se tu pega um paciente que faz pouco tempo, ele suspeita que teve ali contato com alguém com hepatite B, quer testar, é isso que a gente vai pedir. E outra coisa, a gente tem vacina para hepatite B. E a vacina é justamente estimulando o nosso corpo a produzir anti-HBs, porque se eu produzo o anticorpo que ele antagoniza o antígeno de superfície, esse vírus não consegue entrar na célula, porque ele vai estar todo já recobrido por anticorpos de superfície. Então, se eu tenho um paciente só com anti-HBs positivo, esse cara foi vacinado, certeza. Se eu tenho um paciente com HBsAg, independente dos outros marcadores, ele tem uma infecção em curso. Aí o HBcAg, ele é o C é de core, é de núcleo, certo? Ele é o mais complicadinho assim, da gente entender, mas não tem segredo também. Eu quero que vocês olhem só para os anti aqui do C. O anti-HBc IgM, ele é o que vai marcar a infecção recente. Para mim, ele é o principal. Se eu olho para ele, eu tenho a informação de que o paciente provavelmente já foi contaminado
E eu sei mais ou menos o tempo em que ele foi contaminado. Se ele tiver negativo e eu tiver com HBsAg positivo, quer dizer que esse paciente já passou desses 6 meses. Ele tem uma infecção crônica, certeza. Ele tem uma hepatite B crônica, se o IgM tiver negativo. Porque esse IgM, ele vai, combate, faz a função dele e depois ele volta e dá lugar para o IgG, que é o marcador de longa duração, que indica esse contato prévio há muito tempo com o vírus, tá certo? E, para finalizar, queria que vocês prestassem atenção no HBeAg. Ele vai indicar para a gente o que o vírus está fazendo no nosso corpo. Se ele tiver positivo, se eu tiver antígeno de HBe, ele vai indicar para mim que o meu vírus está replicando. Ele está em plena atividade, está gerando outros vírus ali e a infecção está progredindo, certo? Ele é importante ele é um dos marcadores que a gente vê e conclui que com a negativação dele, o paciente ele vai evoluir para um prognóstico melhor, certo? Ele é um dos marcadores de vou parar o tratamento. Beleza, se eu clareei, houve aquela soroconversão, quer dizer que acabou a fase replicativa, bola para frente aqui com esse paciente. Então, tá resolvida a complicação aqui dos marcadores da hepatite B. Vamos para a hepatite C. Como é que vai ser o curso da hepatite C? A C, olha que coisa linda, a C é a que mais cronifica. Nela também estão associados muitos casos de complicações, 20% dos casos cursam com complicações, essas complicações vão ser dano hepático, aí, como essas bebidas estão fazendo aí também com esse fígado, certo? E ela é a que mais cronifica, C cronifica e complica, certo? Cerca de 60% a 85% dos casos vão cronificar na hepatite C. Então, os marcadores dela, como falei, sem estresse, é sempre ou RNA ou anti-VHC. O tratamento dela, o que é recomendado, né? Pacientes assintomáticos, na maioria dos casos, a hepatite C cursa com isso. O paciente é assintomático. Se eu, no entanto, encontro o marcador ali nele, o que eu faço? Qual é a minha conduta? Vou entrar com um antiviral ali com ele, se ele está assintomático? Não. A gente pode fazer isso de aguardar 8 a 12 semanas, que é um tempo que a gente considera em que dá tempo para haver a soroconversão, ou seja, diminui a contagem de antígenos e aumenta a de anticorpos. O paciente desenvolve já uma imunidade ali e combate o vírus pelo próprio organismo. Mas, caso o paciente complique, tenha sinais, tenha sintomas e tenha aqueles sinais de complicação, como eu já falei para vocês, o tratamento a gente faz com interferon alfa ou interferon alfa e ribavirina, certo? Vamos passar para as últimas aqui. Elas aqui são mais café com leite. AD, os marcadores, como falei para vocês, não tem estresse. RNA, VHD, anti-VHD e IgM. E algumas observações aqui da D. A D é namorada da B, ela só anda junto com a B. Sempre, não, a C, a B não está nem aí para ela, mas a D só anda com a B. Então, o que isso fala para mim? Que o paciente que tem infecção por hepatite D, obrigatoriamente, ele também está com infecção por hepatite B, certo? Elas andam juntas. O processo aí de fisiopatologia dela é dependente do outro vírus. E ela é mais prevalente na Amazônia. Não tem essas são as duas principais informações sobre ela. São coisas assim que eu vi que são cobradas bastante e tal. E a gente não é costumeiro a gente pedir os marcadores de D e E, porque elas são menos frequentes e tudo mais. Mas se o paciente vir com essa história para a gente, né? O paciente passou na Amazônia, ali no norte, mais ou menos, né? Ou então vem com alguma informação que lembre a gente de hepatite D, a gente tem que ficar ligado para isso. E a hepatite E, ela é muito assim, não é prevalente no Brasil, não é tão comum assim, acho que é prevalente mais em outros países, assim, mas como falei para vocês, do mesmo jeito, os marcadores sempre RNA, VHE e anti-VHD e IgM. Não sei se vocês perceberam, mas todas, exceto a hepatite B, são vírus de RNA. A hepatite B é a única que é um vírus de DNA, certo? E é por isso que os marcadores dela são aquela complicação toda, certo? O RNA é menos complexo que o DNA, e aí está provado isso aqui pelo nosso estudo de hepatites. Vamos para a prática. Cansei de falar de teoria. O que eu peço, Rafael? De exame, assim, eu peço geralmente, como a gente pediu lá naquele último caso, lembra? Pede os marcadores para A, B e C. Isso já vai abranger 90% dos casos, certo? Quem são os marcadores de A que eu peço? Anti-VH total e anti-VH IgM. Para B, eu peço aqueles. Eu quero saber se o paciente está com infecção em curso,
se faz muito ou pouco tempo que ele tem e como é que está o vírus ali no corpo dele. Então, HBsAg, anti-HBC total e IgM, e o HBeAg e anti-HBe, certo? Para hepatite C, anti-HVC. Com isso, eu consigo fazer toda a interpretação do paciente. Vamos pegar um paciente aqui. Vem aqui. Então, chegou esse paciente aqui para nós. Ele veio com febre, náuseas e vômitos, aquele quadro de sinais inespecíficos e tudo mais. E a gente fez toda a anamnese dele e suspeitamos de alguma hepatite. Vamos descobrir qual que ele tem. Pedimos lá os exames dele. Esse foi o exame que veio para a gente. Olha só para o que está reagente. Para o que não está reagente, não tem no paciente, não importa. Então, anti-HAV IgM reagente. Esse paciente tem hepatite A. Quais são as recomendações? Qual vai ser a minha conduta para esse paciente? Eu vou falar para ele, mantenha-se isolado nas próximas 2 semanas. Foi errado aí, mas são 2 semanas. Mantenha-se isolado nas próximas 2 semanas. Por quê? A transmissão dela é fecal-oral. É recomendado até que o paciente deixe de ir para o trabalho mesmo, para não espalhar aquele vírus, certo? A transmissão dele pode se dar e ter cuidados assim com a higiene também, nesse caso. A gente receita para ele analgésicos, antipiréticos, enquanto houverem os sintomas, e explicar e tranquilizar o paciente que o curso dessa doença é geralmente benigno. Essa é a nossa hepatite verdinha. Ela é mais relax, certo? Vamos pegar outro paciente aqui, vamos ver o que ele tem. Chegou uma mulher no nosso consultório, assim, fez uns exames, fez exame de sangue, por acaso, no check-up, o médico dela pediu a sorologia para hepatites e veio, poxa, anti-HCV, reagente. Como assim hepatite? Eu tenho hepatite, não sinto nada, sintomático e tal. Aí veio para a gente perguntar, né? A gente vai falar para ela que não precisa iniciar o tratamento, ela está assintomática, tranquilizar ela que isso é relativamente normal, que na maioria dos casos o próprio organismo dá conta do vírus, explicar para ela que a transmissão é parenteral, sexual e transfusional, pesquisar na história dela quando provavelmente ela pode ter se infectado, e não deixa a paciente ir embora ainda. Fala para ela retornar para a gente em 12 semanas com novos exames para a gente ver se houve a soroconversão, né? Para a gente ver se o antígeno, os anticorpos já são de longa duração, certo? Ou então, caso os sintomas piorem, pede para ela voltar. Essa é a hepatite C. O nosso próximo paciente, agora a gente não está numa consulta ambulatorial, a gente pegou um plantão no pronto-socorro, e aí chegou essa paciente para a gente, já assim com sinais de encefalopatia hepática, certo? Com tontura, cefaleia, com alteração de nível de consciência. A gente deu uma examinada nela, a gente percebeu isso, a esclera dela extremamente ictérica, certo? Então, essa paciente está bem grave e vocês estão vendo já que a gente já colocou ela ali mais ou menos na maca, né? Qual vai ser a conduta para essa paciente? O que a gente vai ter que investigar? Esse caso aqui eu acho que é o mais interessante para a gente. Preste atenção. Nesse caso aqui, chega uma paciente assim para a gente tem que obrigatoriamente avaliar a função e estrutura do fígado. Função, como é que eu avalio a função do fígado? Enzimas hepáticas, bilirrubina, certo? Estrutura, exame de imagem, tem que pedir, porque se for algum câncer, alguma coisa, alguma obstrução ali, dá para a gente ver com algum exame de imagem. Então, a gente tem disponível isso nos pronto-socorros, a gente tem que lembrar sempre disso. Chegou o paciente, função e estrutura do fígado. A gente vê que o paciente está ictérico, então vamos pesquisar as causas da icterícia dela. A gente faz todo aquele raciocínio que a gente fez na aula de icterícia, e obrigatoriamente também, como o paciente já está ali meio que descompensando, vamos entrar com as medidas de suporte. Volemia da paciente, suporte ventilatório, tudo mais, e vamos investigar essa paciente. Como vocês lembram também lá da aula de icterícia, no nosso arroz com feijão lá, a gente já vai pedir os exames de sorologia. Olha o que a gente achou no exame dessa paciente. Ela o HBS dela está reagente, ou seja, o que isso está me falando? Que ela tem uma hepatite B em curso, está acontecendo agora a doença dela. O total dela está positivo também, e o IgM também positivo. O que isso está falando para mim? Está falando para mim que a paciente está se o IgM está positivo, obrigatoriamente é para baixo antes de 6 meses, certo? Se o IgM está positivo, ele está antes de 6 meses. Rafael, se tivesse só o total, o que isso ia estar me falando? IgM negativo.
Quer dizer que já faz mais de 6 meses que essa paciente tem essa infecção, certo? O HBE dessa paciente está reagente. O que isso está falando para mim? Que nesse momento, agora, enquanto a gente conversa, essa paciente, o vírus está se replicando ali nas células da paciente, tá certo? Então, essa paciente confirmada com hepatite B, o tratamento para ela tem que entrar, como ela já está descompensando, tem que entrar com tratamento específico, que o Entecavir é a droga de escolha, certo? Hepatite B aguda, está acontecendo agora, IgM positivo nessa paciente. Beleza? Pessoal, esses foram os 3 casinhos que trouxe para vocês, também usei essas referências, espero que vocês tenham gostado aí. Qualquer dúvida e sugestão, podem ficar à vontade.